Oi, tudo bem? Meu nome é Petrikov. Pra você que é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal de relatos, onde eu narro história de inscritos do Reddit ou da própria internet. Aqui você vai encontrar relatos de todo tipo possível, então se você busca um entretenimento pra ver enquanto joga, come, estuda ou relaxa, você veio ao lugar certo. Aqui eu posto vídeos sempre ao meio-dia, durante os dias de segunda, quarta, sexta e domingo, pra fazer aquela felicidade durante o horário do almoço. Claro que você vai poder ver, não importa a hora. E se quer estar por dentro de todos os vídeos que sair aqui do canal, é bem simples até, basta você curtir e se inscrever no canal, além de ativar o sininho para sempre ser um dos primeiros a ver. E não esqueça de sempre comentar o que você achou do vídeo e rir com a galera também. E eu tenho que falar do meu outro canal, o principal, que diferente do de relatos eu costumo postar vídeos mais bem produzidos, onde eu trago algum assunto que tá em alta, opinião minha sobre ou alguma coisa mais fora da curva. Então aproveita para ir lá e se inscrever. E é claro que eu não posso esquecer que você também pode hypar o vídeo. Fazendo isso você promove ele para outras pessoas sem precisar compartilhar, assim deixando ele acima no ranking dos melhores vídeos da semana e do mês. E antes um aviso, caso você quiser sempre estar por dentro de tudo que ocorre aqui dentro e fora do canal, você pode estar me seguindo no Instagram e no TikTok, e sempre tento interagir com vocês por lá e fazer algumas enquetes importantes de vídeos e do canal em si. E para me ajudar eu não posso esquecer do meu Live Pix, onde você pode mandar a quantia que for para me ajudar a pagar as contas de luz e de água aqui de casa, e para no final do mês eu não ter que comer pão com rato todo santo dia. Agora chega de conversa, vamos para o que interessa. Aproveita para pegar algo para comer ou até mesmo para beber também e fica relaxado no seu canto e, como sempre, aproveita mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. Ser criança é uma fase mágica da nossa vida. A gente imagina mil coisas que nem sequer um adulto consegue compreender direito. E cara, não é à toa que cada tempo que passa e cada geração que passa por ele fica cada vez mais complexo de se dizer o que tá acontecendo, tá ligado? Uma noite você tá acordando, vendo várias crianças comentando sobre Five Nights at Freddy's, e depois você tá acordando no outro dia e várias pessoas e crianças estão falando sobre Skibidi Toilet. E você não sabe nem que é isso. E até por isso, compreender a mente de uma criança é uma parada muito complicada e muito difícil, que exige anos e anos de estudo. E aonde eu quero chegar com tudo isso, você se pergunta? Bem, basicamente eu quero dizer como eu fui meio que uma criança psicopata de certa forma, porque eu meio que fazia as coisas sem pensar. Mas é claro que hoje em dia, parando pra recordar minhas antigas lembranças, cara, eu literalmente não batia bem da cabeça. Mas acredito eu que antigamente a maioria das crianças realmente não batiam bem da cabeça. E uma coisa que as pessoas sempre me diziam era que uma criança não pode ser malvada, ela não nasce má, o ambiente e as pessoas que transformam ela numa criatura horrível. E cara, querendo ou não, eu concordo em certas partes, porque mano, tu pode ver, tipo assim, na televisão, um monte de caso de criança que, sabe, fez o papai e a mamãe pro outro lado da vida. E quando você pesquisa mais a fundo pra saber como era a convivência dela, nem sempre era uma convivência, sabe, muito regrada, muito séria. Cara, os pais, tipo, são os mais amorosos do mundo e a criança faz uma merda dessas. Obviamente que nem todas sabem o que elas realmente fizeram, porque basicamente as crianças elas só copiam o que a gente faz. Se eu falar porra, ela vai falar porra. Se eu falar pra ela matar a mãe, ela vai lá e mata a mãe. Porque é claro que elas não têm senso comum, elas não sabem o que é matar, não sabem o que é morrer, não sabem nada disso. Mas pelo visto hoje em dia a maioria das crianças estão parando de, sabe, fazer aquilo com o papai e com a mamãe e estão partindo agora pra podcasts falando como eu faturei meu primeiro milhão. Isso eu acho a coisa mais idiota e retardada possível. Mas ok, bora voltar pro tema da história. O que acontece? Quando eu era criança eu era meio psicopata e hoje eu quero recordar com vocês uma história que aconteceu comigo. Mas é claro que primeiro eu vou me apresentar pra vocês, assim vocês vão me conhecer melhor. Meu nome é Guilherme, eu tenho 22 anos e recentemente agora eu parei pra pensar sobre algumas atitudes que eu tive quando era criança. E digamos que dentre essas atitudes, a minha mãe sempre me repreendia me batendo de sandália, cinto, cabo de antena, de televisão, mano, de tudo que era possível. Se alguma coisa caísse na mão dela, ela usava de arma ou pra bater em mim de alguma forma. E muitas pessoas podem dizer, nossa, mas bater nos filhos é errado, isso não educa e tal, mas cara, até certo ponto, vai, educa sim. Porque se eu não tivesse apanhado muito na infância, hoje em dia eu, sei lá, mano, estaria preso. O que acontece? Quando eu era criança, eu sempre tive acesso às coisas muito fácil e muito rápido. Até porque eu tive uma vida até que excelente, digamos assim. Meu pai era policial e minha mãe trabalhava como médica. Então, cara, a gente nunca teve, sabe, nada faltando em casa. Eu ganhava os brinquedos que saíam no ano, videogames e tudo mais. Não é à toa que meu primeiro videogame foi um PlayStation 2 travado com
com todos os jogos originais. Cara, vocês têm noção de quanto custava um PlayStation 2 travado com vários jogos originais? A conta era muito alta. Porque vamos supor que daria o equivalente de R$ 1.300. Mas cara, R$ 1.300 antigamente era o equivalente a 4, 5 mil, porque era muita grana aquilo. Não é à toa que várias pessoas compravam casas baratas antigamente. Hoje em dia, cara, R$ 100.000 tu não consegue nem comprar uma casa. É, sei lá, mano, o começo da entrada da casa, tá ligado? E cara, pelo meu pai ser policial, eu sempre tive muito acesso a esse mundo dele, sabe? Porque a maioria das vezes ele chegava em casa durante o horário do almoço, contava o que tinha acontecido, contava o que ele fez ontem, hoje, de manhã. Aí depois ele chegava de novo em casa pra jantar, contava o que aconteceu a tarde toda, a noite toda. Cara, então tipo assim, era sempre uma parada meio que, como posso dizer, pesada, sabe? Porque pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro, a criminalidade é bem alta, em certas zonas também. E meu pai tinha um hábito muito comum de levar todo mundo da família pra ir no churrasco da delegacia, onde lá se reuniam amigos, amigas dele, e todo mundo festejava, curtia depois daquele final de semana estressante. Mas uma parada que sempre ocorria era que meu pai e os amigos dele sempre levavam as armas e ficavam mostrando um para o outro. E por essa festa e churrasco ser em um local mais reservado, privado, longe da população, eles meio que gostavam de praticar tiro ao alvo. E como eu era criança, eu não podia atirar, mas pelo menos eu podia olhar de longe. E cara, eu sempre quis ter a vontade de atirar com alguma arma quando eu era criança. Porque cara, pensa comigo, tu vê o teu pai, um cara foda, grandão, todo marrento com uma arma, tu logo pensa, cara, se eu tiver uma arma, eu vou ser igual meu pai, eu vou ser grande, forte e respeitado. Mas é claro que não é assim que funciona na vida real. E eu queria muito uma arma pelo simples fato também de eu sofrer bullying na escola. O problema também era que meu pai sempre foi um cara muito rigoroso, ou seja, se eu apanhasse na escola, ele me batia. Se eu batesse em alguém na escola, ele me batia. Mas pior mesmo era se eu perdesse alguma luta na escola ou fora dela. E pelo menos quando eu era criança, eu era muito magro. Mano, eu era patético. Eu era, sei lá, um palito de dente, tá ligado? Um cotonete ambulante. E ainda por cima, eu era careca. Então todo mundo gostava de dar tapa na minha cabeça. Ai, fulano tem AIDS. Ai, fulano tem câncer. Cara, a pior doença do mundo é ser careca, vai por mim. Eu preferia ser broxa, sem perna, sem braço, sem poder enxergar, falar, escutar, a ser careca. E quando eu finalmente fiz 10 anos de idade, de tanto pedir pra minha mãe e pro meu pai, eles finalmente me deram uma arma, mas obviamente não uma arma de verdade, a que ele usava na delegacia ou fora dela. Na verdade, eles me deram meio que como se fosse uma réplica do Airsoft, porque em vez de disparar bolinhas de gel, ela disparava umas bolinhas de plástico bem dura. E só tinha uma condição: eu só poderia usar dentro de casa, no quintal ou nas festas que acontecia da família. E obviamente sempre atirando nos alvos que vinha com o kit, que era basicamente um papelzinho onde tu grudava em alguma árvore, em algum poste e atirava pra ver qual era o local que tu tinha acertado. E pô, eu gostei muito, eu corri pro quintal, comecei a treinar, melhorei minha mira. Cara, eu acho que eu sempre nasci pra atirar, porque eu acertava muitos os alvos. Mas aí, beleza, continuei minha vida, continuei indo pra escola e eu ainda sofria bullying. Cara, era uma parada muito escrota, porque tipo assim, não importava o horário, tinha um moleque mexendo o saco na porra da escola. Tipo assim, ficava me beliscando, me mordendo, me batendo, dando tapa na minha careca, roubando o meu dinheiro da merenda. Cara, isso é papo de filha da puta, tá ligado? Não basta ser careca, agora sofrer bullying, ser assaltado é foda. E minha raiva se estendia principalmente pra um moleque gordo naquela época que gostava de ficar roubando meu dinheiro, e um dia eu prometi vingança contra ele na escola. Mas como ele era maior e mais gordo, obviamente eu perderia numa batalha, dando soco nele. Então eu pensei comigo mesmo, nossa, por que eu não levo minha arma e dou um tiro nele? Foi a pior ideia que eu tive em toda a minha vida. Porque numa certa tarde de uma quarta-feira, quando eu já estava indo pra escola de condução, eu tinha pego minha arma debaixo da cama e tinha guardado dentro da bolsa, sem que minha mãe e meu pai vissem ela. Então chegando na escola, ocorreu tipo assim, tudo naturalmente, tá ligado? Como qualquer outro dia. Cheguei lá, conversei com meus amigos, tive aula, merendei, e na hora de voltar pra casa, de novo aquele gordo de merda veio me encher o saco e veio pedir o dinheiro da condução. E cara,
Tipo assim, como que eu voltaria pra casa se eu não tivesse dinheiro de condução? Então assim que aquela bola ambulante veio até a mim, ele roubou meu dinheiro, virou de costa e foi o momento exato de eu pegar minha arma. E quando eu peguei ela, pressionei o dedo no gatilho e chamei ele de volta pra ele se virar, eu dei mais de 27 tiros no saco dele, com aquelas bolinhas de plástico. E tipo, eu ia atirar 30 vezes, só que aí na hora chegou uma professora e tirou a arma da minha mão. Cara, não preciso nem falar que aquilo deu merda pra cacete. Por quê? Primeiramente, ele se machucou muito, feriu ele, sangrou ele e cara, tu leva bala no teu saco é uma parada que deve doer pra um cacete. Outra coisa, os professores me deram uma bronca, chamaram meu pai. Mano, meu pai chegou lá na escola, gritando meu nome. Na hora eu gelei, minha espinha gelou. Ele chegou na sala da diretora, perguntou o que tinha acontecido. E quando ele ouviu o que eu tinha feito, na hora ele me deu vários tapas na frente de todos os professores e da diretora. E demorou mais ou menos 15 minutos pra chegar os pais do garotinho gordo. Mano, tipo assim, quase que meu pai meio que matou o pai do outro garoto, porque o cara quis avançar pra cima de mim. E bem, na razão, por quê? O que aconteceu depois disso? Ele acabou sendo hospitalizado por uma semana no hospital, porque tipo assim, eu atirei tanto naquela parte de baixo, que aquilo ali ficou tipo assim, enorme, tá ligado? O ovo do moleque ficou roxo, e por conta disso, ele nunca mais poderia ter filho. Ou seja, eu meio que fiz uma vasectomia nele, à base de tiro. Mas o pior disso tudo, porque tipo assim, eu apanhei muito nesses dias, depois que ele soube disso, mas eu apanhei mais depois que ele descobriu que ele tinha sido processado e tinha perdido. E hoje em dia ele paga esse mesmo garoto até o final da vida dele pelas coisas que eu tinha feito, porque senão meu pai é obrigado a pagar uma multa, ou seja, no final das contas quem se fudeu fui eu. E bem galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do seu canal favorito de relatos do YouTube. Novamente vou me despedir, mas como sempre você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo. O nome é Petrikov e até a próxima.